Revolução ou reforma? Olha, essa é uma das perguntas mais antigas e que mais divide opiniões na política, né? E é nesse confronto clássico que a gente vai mergulhar agora, a visão comunista contra a social-democrata. A gente se baseou numa análise bem técnica de um debate quente que rolou entre Gustavo Machado e o Rodrigo Loconte, lá no podcast Três Irmãos. Vamos ver quem se saiu melhor nessa. Então, vamos direto ao ponto. De um lado, você tem o Gustavo Machado. A ideia dele? Ruptura total com o sistema. É a revolução socialista, economia planificada, tudo na mão do Estado. Já do outro lado está o Rodrigo Loconte, com uma pegada diferente, a da reforma gradual. A proposta dele é usar as ferramentas do próprio capitalismo para construir um estado de bem-estar social forte. Ou seja, são dois mundos, duas visões que não poderiam ser mais opostas. E como já era de se esperar, né, o primeiro campo de batalha foi a história. Os dois foram lá no passado buscar exemplos para justificar o que eles pensam para o futuro. Bora ver como cada um montou seu argumento. O ponto principal do Machado é de fato bem impactante. Pensa só, a União Soviética saiu de uma situação quase feudal e em míseros 40 anos virou uma superpotência que mandou o primeiro satélite para o espaço. Para ele, isso é a prova cabal, a prova definitiva do poder de uma economia planejada para atingir metas gigantescas. Claro, a análise também não deixou de lado o custo humano terrível que essa transformação teve, um ponto que o Loconte bateu bastante, e com razão. Aí vem a resposta do Loconte, e ele busca lá na Ásia. E olha, o que é interessante aqui são os números, se liga nisso. A Coreia do Sul, lá em 1960, era mais pobre que muito país africano. Hoje, uma potência em tecnologia, com uma qualidade de vida lá no alto. O Loconte pega esse milagre do Rio Han e usa como grande exemplo de que um capitalismo guiado pelo Estado, focado em educação e exportação, é o caminho mais eficiente para o desenvolvimento. Só que o Machado tem uma resposta na ponta da língua. Ele diz: calma aí, o caso da Coreia do Sul não é um modelo, é uma exceção. O sucesso deles, segundo ele, vem em cima de uma ditadura brutal, que passou por cima dos direitos dos trabalhadores e com o apoio financeiro e político gigantesco dos Estados Unidos, que queriam conter o comunismo. Ou seja, eram condições muito específicas que, na visão dele, são impossíveis de se repetir hoje em dia. E tudo isso nos leva para um dos pontos mais curiosos desse debate, a China. Porque a China é aquele país que os dois lados usam para provar que estão certos, mesmo defendendo coisas opostas. Vamos dar uma olhada nessa contradição. Aqui que a gente vê uma inversão ideológica bem interessante. O Loconte, que é o social-democrata, olha para a China e elogia. Ele vê um exemplo de pragmatismo, sabe? Um Estado forte que usa o mercado para criar um desenvolvimento nunca antes visto. Já o Machado, que é o comunista, desce a lenha. Ele chama a China de capitalismo de Estado, um lugar onde o Partido Comunista, na verdade, gerencia a exploração do trabalhador de um jeito até mais eficiente que os capitalistas do Ocidente. E os números ajudam a gente a entender esse quebra-cabeça. A China tem sim uma desigualdade alta e quase nenhuma liberdade civil. Mas, por outro lado, o investimento deles em pesquisa e desenvolvimento compete de igual para igual com os países ricos e dá de lavada no Brasil. É a prova de que o desenvolvimento pode acontecer, mas às vezes o custo social e político é altíssimo. Ok, agora vamos dar um pulo na Europa. O debate pegou fogo quando o assunto foi a sustentabilidade do famoso estado de bem-estar social europeu. A pergunta no ar era: será que ele está em crise terminal ou está só se adaptando aos novos tempos? Essa aqui é a ideia central do Machado sobre o assunto. Para ele, o bem-estar social nunca foi um presente do capitalismo. Foi, na verdade, uma concessão estratégica feita porque a burguesia estava com medo da Revolução Soviética. Com o fim da União Soviética, essa ameaça sumiu do mapa. E aí, na visão dele, o capital agora está pouco a pouco pegando de volta tudo que tinha dado. E ele não fica só na teoria. Ele traz exemplos bem concretos. Aumento da idade de aposentadoria na França, com o povo todo na rua. A crise escancarada no sistema de saúde do Reino Unido. A precarização do trabalho na Alemanha. Para o Machado, isso não é coincidência. Não são casos isolados. É uma tendência, um desmonte do sistema. Mas o Loconte rebate dizendo que não é bem assim. Não é um desmonte ideológico, e sim uma adaptação necessária. Ele argumenta que aumentar a idade de aposentadoria, por exemplo, é só uma resposta ao fato de que as pessoas estão vivendo mais. É uma questão demográfica, não política, entende? E ele faz questão de lembrar que, mesmo com esses ajustes, Europa ainda é o lugar com a maior qualidade de vida do mundo. Bom, depois de quase 3 horas de debate com argumentos, contra-argumentos, dados históricos, dados econômicos, a análise técnica finalmente chega a um veredito. E
Vou te dizer, o resultado é, no mínimo, surpreendente. E aí vem a pergunta que não quer calar. Nesse embate de gigantes, quem levou a melhor? Quem apresentou o argumento mais sólido? Comunismo ou social-democracia? Olha, num primeiro momento, a análise técnica até parecia pender para um lado. O placar inicial, que levou em conta só a consistência teórica dos argumentos, mostrava uma vitória, mas assim, bem apertada. E essa vitória inicial era do Gustavo Machado. O relatório apontou que isso aconteceu pelo forte domínio teórico dele e pela coerência do argumento marxista, que consegue amarrar todas as pontas numa narrativa histórica única e muito poderosa. Mas a análise não acabou aí, não. Os especialistas resolveram recalibrar a coisa toda, dando um peso maior para a viabilidade prática das propostas e para o uso de dados do mundo real, de hoje. E quando eles fizeram isso, bom, o cenário mudou completamente, levando a um resultado que, sinceramente, ninguém esperava. E aqui está o resultado final. Um empate técnico perfeito. 7,5 para o Machado, 7,5 para o Loconte. A conclusão da análise é que o empate não aconteceu por fraqueza, muito pelo contrário, foi por força. Os dois debateram em altíssimo nível, mas partindo de visões de mundo que, no fundo, simplesmente não se conversam. Então, o ponto-chave é esse. O empate rolou por causa do que a análise chamou de paradigmas incomensuráveis. É o seguinte, o Machado julga se uma sociedade deu certo ou errado olhando para a trajetória histórica de longo prazo, para o objetivo final da emancipação humana. Já o Loconte, ele olha para o aqui e agora, para os resultados concretos, que dá para medir. PIB, expectativa de vida, qualidade dos serviços, entende? Eles não estavam só discordando, eles estavam falando línguas completamente diferentes. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O que é que define o progresso de verdade? É a busca por um sistema perfeito lá no futuro, mesmo que o caminho para chegar lá seja duro e cheio de incertezas? Ou será que o progresso é a melhoria real, gradual, aquela que é possível fazer na vida das pessoas hoje, mesmo que seja dentro de um sistema que a gente sabe que tem seus defeitos? Pois é, o debate continua aberto.